Olá para todos, aqui quem fala é Dênio Guimarães, autor do software CAD-Norma, e eu vou mostrar nesse vídeo de uma forma bem simples o funcionamento do CAD-Norma dentro do BricsCAD. O CAD-Norma é um aplicativo tipo plugin, ou seja, ele é um aditivo ao BricsCAD. Este é o site do CAD-Norma, www.cadnorma.com.br, onde você encontra as informações sobre o software. E aqui em Download, você encontra o download do CAD-Norma Professional. Observe que o programa ele é muito extenso, pois possui mais de 5.000 blocos. Portanto, ele tem 500 megabytes. Você precisará de uma banda larga para poder baixar o software. Baixe o programa, clique em salvar. Você estará baixando o arquivo CAD-Norma 1.4.zip. 1.4 é a versão atual do CAD-Norma, a versão 1.4. Uma vez baixado o programa, clique para executá-lo. Você terá aqui dentro do zip o programa instalar cadnorma.exe. Extraia para uma pasta dentro necessariamente do Drive C. Tá, ok? Eu costumo baixar aqui na área de trabalho por facilidade de localização do arquivo. Uma vez instalado, você pode eliminar esse arquivo. Na área de trabalho, clique duas vezes em instalar cadnorma.exe, escolha o idioma, você entrará no assistente de instalação. Siga os passos do assistente e você terá o programa instalado no seu computador. O CAD-Norma é totalmente instalado na pasta CAD-Norma dentro do C. Imediatamente após a instalação, você terá 30 dias para testar o programa. Nesse período, ele será necessariamente locado na pasta C. Depois que você adquirir a licença definitiva, você poderá realocá-lo em qualquer outro drive. Para apagar o CAD-Norma, basta simplesmente deletar essa pasta do Drive C ou drive onde você tiver colocado. Uma vez instalado o software na pasta CAD-Norma, basta agora entrar no BricsCAD, clicar em Tools, Load Application, adicionar, vá até o C, na pasta CAD-Norma, você terá aqui carregar bricscad.ds. Clique em abrir, ele vem para a lista, clique em Load, carregar o programa. A tela preta instantânea que vocês viram aparecer durante o carregamento, ela existe apenas durante o tempo de experiência de 30 dias do CAD-Norma. Uma vez que ele seja liberado definitivamente, esta tela não aparecerá mais e o carregamento será ainda mais rápido. O CAD-Norma pode ser simplesmente desligado ou configurado para não ser carregado automaticamente na abertura do BricsCAD. Imediatamente quando você instala, ele está configurado para ser carregado automaticamente, então aparecerá essa mensagem indicando que o desenho, sendo um desenho novo, ele não está configurado ainda para ser utilizado com o CAD-Norma. Clicando em Sim, ou seja, eu desejo configurar este desenho novo, ele vai entrar numa caixa de configuração, onde eu vou dizer para ele como eu vou desenhar, apenas no Model ou usando o Layout. A unidade em que vou trabalhar, metros, centímetros ou milímetros. Posso eventualmente desenhar em centímetros e cotar em metros. Ok? Você tem uma versatilidade de configuração. Essa configuração implica em criação de textos e cotas e definição de escalas. O CAD-Norma possui dois padrões, um padrão pré-configurado segundo as normas ABNT e um padrão definido por você aqui na seção Customizar. Nesta seção você poderá definir como vai utilizar os seus textos. Você tem 7 estilos de textos para dizer como você gostaria que ele aparecesse nos seus desenhos em termos de fonte e altura final e cor desejada. Da mesma forma, você pode configurar as cotas personalizadas. O CAD-Norma possui uma cota configurada já de acordo com os padrões de norma técnica, mas você pode personalizar os itens da sua cota. E você tem também a opção de criar o seu próprio padrão de layers na abertura do programa, onde esses layers já são criados durante a configuração. Por último, você pode configurar os limites de abertura, ou seja, o zoom inicial que você tem quando você abre o programa. Definidos esses itens, será solicitada uma escala inicial de trabalho, que pode ser alterada a qualquer momento.
Com a definição dessa escala, ao utilizar textos, cotas e quaisquer elementos gráficos, eles já serão automaticamente adaptados à escala de trabalho. Então você não terá que ficar pensando em qual altura de texto ou configuração de cota você deve usar. O CAD-Norma apresenta uma infinidade de barras de ferramentas organizadas em uma barra mestre chamada barra gerente. E também aparece aqui no menu suspenso, onde você encontra todas as funções do programa, divididas por categorias: funções de configuração, funções de escala, funções de manipulação de viewports, definição de cores e ferramentas de cores, um grupo de ferramentas para manipular layers, tipos de linhas. Então, cada botão dessa barra gerente corresponde, na verdade, a uma outra barra dentro do menu CAD-Norma. Continuando, você tem uma seção dedicada à utilização de textos. Exatamente aqui você tem os textos configurados segundo a ABNT e os textos personalizados por você, onde você pode usar os textos para escrever ou mudar textos já existentes no desenho para os seus padrões, onde eles são alterados em cor, altura, layer e todos os padrões necessários. Você tem ferramentas para trabalhar com os textos, como alinhar, rotacionar e operar tabelas, enfim, uma infinidade de barras de ferramentas para textos. 3 barras de ferramentas dedicadas a cotas. Da mesma forma aqui você pode usar as cotas do CAD-Norma ou as cotas personalizadas por você, ferramentas de cotas para trabalhar em escala e assim por diante. Na barra de ferramenta utilidades você tem atalhos para diversas funções que aceleram a produtividade dentro do desenho. Aqui em editar especial você tem comandos do AutoCAD otimizados como Move Rotate, Copy Rotate, Break e assim por diante. Em convenções gráficas você tem aceleradores para diversas funções gráficas dentro do desenho, ferramentas para medir e escrever áreas, trabalhar com linhas, polilinhas e splines, operar sobre blocos, operar sobre atributos, criar sequências e numerações sequenciais, como por exemplo numerar vagas, loteamentos, etc. Apresentação de linhas de chamada, bibliotecas, aplicativos de arquitetura, uma barra de ferramentas destinada ao levantamento de quantitativos em desenhos e algumas barras de ferramentas que ainda não estão abertas aqui, como por exemplo aplicativos para topografia e aplicativos para gráficos, além de aplicativos para tubos e dutos. São apenas acelerações de processos gráficos que, por serem mais específicos, não estão diretamente colocadas na barra de ferramentas gerente, que diz respeito às principais funções do programa. Queria chamar uma atenção para 2 itens aqui. Um deles é a biblioteca, onde você é dividida em biblioteca do CAD-Norma, biblioteca de fabricantes e biblioteca do usuário. Na biblioteca do CAD-Norma, você tem, como mencionei, mais de 5.000 blocos divididos por grandes famílias. Dentro de família você tem grupos e dentro de cada grupo você tem subgrupos. Por exemplo, dentro de banheiro você tem grupos de vasos sem caixa, com caixa, bidês, mictórios e assim por diante. Em cada subgrupo você pode ter várias páginas. Aqui você tem a lista de descrição do bloco selecionado. Você seleciona o bloco e ele mostra a descrição desse bloco. E nesse gerenciador da biblioteca você pode escolher o layer onde o bloco será inserido, a cor desse layer ou inserir simplesmente no layer atual. Você pode alterar a descrição dos blocos, por exemplo, no caso de bibliotecas de elétrica, você tem os símbolos, mas você mesmo pode colocar a descrição de acordo com a legenda que você usa na sua empresa. Além da biblioteca do CAD-Norma, você tem a biblioteca de fabricantes em constante crescimento, onde você tem diversos produtos à disposição. Por exemplo, piscina Zig, você clica em OK, você entra aqui na biblioteca deste fabricante específico para utilizar nos seus projetos. Esta biblioteca está em constante expansão, estamos sempre lançando novos produtos de acordo com as solicitações dos fabricantes. E você encontra aqui então, também informações sobre os fabricantes já publicados, inclusive podendo acessar o site dele através deste botão.
Na biblioteca do usuário, você pode simplesmente usar os seus blocos. O gerenciador de bibliotecas é igual ao do CADNorm. E eu tenho o botão Administrar meus blocos, onde vocês configurarão a disposição de grupos e subgrupos, fazendo a sua própria organização de bibliotecas. E escolhendo um ícone, você simplesmente clica em redefinir. Repare aqui, ponto de inserção, marca o ponto de inserção, selecione objetos, coloque um nome e ele será colocado na sua biblioteca. A descrição irá para cá e você poderá usar o bloco exatamente como usa os blocos do CADNorm. Na barra de ferramentas de aplicativos, no caso aqui aplicativos de arquitetura, você encontrará muitas ferramentas para auxiliá-lo a executar tarefas comuns em nossos projetos. Por exemplo, colocar portas e janelas, ou simular a colocação de uma porta aqui de 80, posicionada a 5 centímetros. Eu tenho detalhamento de tipo da porta, como elementos de fechamento, o tipo de maçaneta ou o tipo de caixilho que irei utilizar. Definidos esses parâmetros, como o tamanho da folha, vão livre ou altura, posicionamento, posso configurar a identificação e vários itens como cor e layer de cada elemento. Clicando simplesmente em OK, marco a posição da porta e coloco o ponto de identificação. Rapidamente você tem a porta colocada nos layers corretos, com as cores desejadas, sem perda de tempo e com a precisão de determinar todos os itens da porta. Na barra de ferramentas, que chamo de QuantNorma, você tem itens para quantificação dos seus desenhos, onde você pode quantificar elementos unitários, lineares, de área ou de volume. Veja um exemplo simples, onde banheiros, vasos sanitários sem caixa acoplada. Aqui eu defino os itens do meu banco de dados. Eu mesmo posso configurar esses itens, inclusive ditar o preço unitário de cada um para fazer um orçamento preliminar de projetos. E tenho vários métodos otimizados para codificar esses itens. Vamos dar um exemplo simples aqui, onde eu vou codificar, selecionando um bloco de exemplo. Vou clicar em apenas um bloco de exemplo. E aqui eu seleciono a área onde desejo codificar todos os blocos. Repare que ele marca os blocos similares que ele encontrou no desenho, no caso aqui em diversos pavimentos. Concorda com a seleção? Respondo que sim. Ele irá colocar uma marca de quantificação nos blocos já codificados. Neste caso, codifiquei um bloco unitário, mas como mencionei, eu posso codificar elementos lineares, como rodapés, rodaforros. Na verdade, como já mencionei, você mesmo irá definir os subgrupos dentro de cada item, os próprios grupos, subgrupos e os itens constantes de cada um, onde você deseja codificar. Uma vez levantados os elementos, vamos dar só mais um exemplo aqui, codificar. Tem para cada tipo de elemento unitário, linear, volumétrico ou de área. Eu tenho processos avançados de seleção, onde eu posso selecionar, por exemplo, um conjunto de linhas e determinar, por exemplo, que o rodapé mencionado seja aplicado nesse conjunto aqui. Concordo com a seleção, repetições, ele da mesma forma irá codificar. Uma vez realizado esse processo, posso gerar um relatório para a tabela, selecionando todo o conjunto do desenho ou simplesmente uma área específica onde desejo fazer o levantamento. Escolho o tipo de tabela, se apenas quantitativos ou quantitativos e custos. O CADNorm irá gerar instantaneamente a listagem de materiais com o item, quantidade, a medida, a descrição do bloco, o valor unitário e o valor total. Esse é o QuantNorma. Além de gerar para uma tabela no desenho, você também pode exportar para um arquivo compatível com o Excel ou outros programas de planilhas. No site do CADNorm você encontra em Videoteca vídeos completos sobre o funcionamento de cada parte do programa. Você pode inclusive baixar os vídeos ou obter um DVD com todas as aulas gravadas. São mais de 40 vídeos explicando passo a passo o funcionamento de todo o programa. O CADNorm pode ser testado por 30 dias sem compromisso e aqueles que adquirirem a licença definitiva
poderão ainda solicitar suporte técnico preenchendo um simples formulário no site do CAD-Norma. No site do CAD-Norma você pode ainda anunciar gratuitamente seu serviço ou sua empresa e ficar sempre em dia com as atualizações e obter blocos de novos fabricantes publicados. Os itens mostrados de biblioteca do usuário e de levantamento de quantitativos ou QuantNorma, além da biblioteca de notas gerais, esses três itens, biblioteca de blocos do usuário, biblioteca de notas gerais e itens de quantitativo, eles podem ser armazenados em rede, no caso de empresa, compartilhando entre todos o mesmo sistema de trabalho e sendo possível a todos fazer levantamentos, e quando um usuário da rede colocar um bloco na biblioteca, automaticamente ele estará disponibilizado para todos com o mesmo nome no mesmo lugar da rede. Como podem ver, o CAD-Norma é um aplicativo de produtividade. Hoje, 21/5/2012, o CAD-Norma tem 20 anos de existência e já é utilizado por mais de 11 mil pessoas em mais de 600 cidades no Brasil e no exterior, que você pode adquirir na loja virtual do CAD-Norma em www.cadnormastore.com.br. Nas versões Download, onde você simplesmente baixa o software, instala e obtém a licença definitiva por e-mail. A versão Pocket, onde o programa é fornecido em pendrive, de forma que você pode utilizá-lo em qualquer computador sem precisar instalar nada. E o CAD-Norma em rede, dedicado a empresas que desejam compartilhar bibliotecas, notas gerais e elementos para levantamento de quantitativos. Quaisquer dúvidas, comentários ou perguntas, um eterno canal de comunicação, cadnorma@cadnorma.com.br, onde eu, Dênio Guimarães, autor do software, responderei diretamente a cada usuário sem intermediários.